Muito bem, bora lá, vamos começar. Vamos falar das equações, tá? De uma maneira geral, começar aqui pelas situações mais simples até avançar as mais complexas, tá certo? Então, vamos ver o que preparamos para essa primeira aula. Vamos falar um pouquinho sobre as noções de álgebra, tá bom? Então, conhecida a álgebra, vamos dar as primeiras noções. Dando esses primeiros passos, a gente consegue avançar um pouco mais para problemas mais complexos. Vamos começar com algumas expressões algébricas, inicialmente, na verdade, com algumas expressões matemáticas. Nesse primeiro exemplo, Pedro foi comprar leite. Se 1 litro de leite custa R$ 2, quanto ele pagará por 3 litros de leite? Quem sabe que operação eu faço para a gente chegar à resposta? Carla? Letra 6. Multiplicação. Multiplicação, né? A gente faz que operação aqui? Como é que a gente faz essa multiplicação? Se 1 litro de leite custa 2 litros. Exatamente. A gente vai pegar a quantidade de leites que a gente... Pode ser qualquer ordem aqui, né? Mas eu vou pegar a quantidade de leites que eu quero, de litros de leite que eu quero comprar e multiplico pelo preço que ele está custando, né? 3 vezes 2. Quero comprar 3 litros. Exatamente. Dá 6. Esse tipo de expressão que a gente colocou aqui inicialmente é uma expressão matemática, né? Porque está uma operação e todos os números foram revelados, né? Eu tenho 3 para multiplicar pelo 2. Aí é o que a gente chama de uma expressão matemática. Mas existem expressões que são algébricas. O que isso significa? Que vão ter letras no lugar de números. Então, olha esse próximo exemplo. Pedro foi comprar leite. Se o preço do litro de leite não fosse conhecido, quanto ele pagaria por 3 litros de leite? Se o preço do litro de leite não fosse conhecido, quanto ele pagaria por 3 litros de leite? 3x. 3x, por exemplo, né? Se a gente chamar o x, o preço do litro de leite, né? Se você falar que x é o preço do litro de leite, né? Copiou até o negócio que eu tinha desenhado antes. Sem querer, eu apertei no colar aqui. O preço do litro. Se o preço do litro é x, então ele pagará 3 vezes x. Então, nós temos agora uma expressão algébrica para representar um valor desconhecido que a gente tem. A gente não conhece o valor do preço do litro de leite. Então, eu escrevo essa expressão para poder generalizar a nossa ideia. 3 vezes x. Eu não sei quanto é o preço do litro de leite. Nesse tipo de expressão, a gente pode escrever com esse pontinho de vezes, mas o mais comum que vocês vão encontrar é isso, 3x direto. 3x. Esse 3x significa 3 multiplicado pelo valor que é o x. O x, nesse caso aqui em particular, é o preço do litro de leite. Então, essa expressão algébrica ela é mais geral, porque me deu o valor do litro de leite, que eu substituo no lugar do x e multiplico por 3. A gente está generalizando essa ideia do que eu irei pagar pelos 3 litros de leite. Vocês concordam? Pego 3 e multiplico pelo valor desconhecido, que é o x. Me diga quanto é o valor do preço do litro de leite, que eu substituo no lugar do x, e aí a gente chega à resposta, fazendo 3 vezes esse valor. Se for 2, Carliane, vai ter 3 vezes 2, que dá 6. E se for R$3 o litro? Quanto a gente vai pagar? 9. 9. Porque a gente vai fazer 3 vezes 3. Muito bem. E se o preço for R$2,50? 7,50. 7,50. Vai fazer 3 vezes R$2,50, que dá 7,50. Muito bem. E por aí vai. Então, isso aqui é um tipo de expressão algébrica, tá bom? Vai ter algumas partes com letras aí. Carla, quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Não é sobre o assunto, não. É sobre o livro. Já Certo. mandaram o livro e é massinha, tem um tipo cálculo, né, pra você fazer. Isso, exato. Tem até soluções no apêndicezinho, tem até as soluções, tá certo?
A indicação aí do livro O Homem que Calculava, tá bom? Uma leitura espetacular, vocês vão gostar. Muito bem. E aí, essa é um tipo de expressão algébrica. Vamos ver a definição. Expressões algébricas são aquelas em que são utilizados números e letras para generalizar ideias ou para representar números ou valores desconhecidos. Foi isso que fizemos aqui com essa nossa expressão algébrica. A gente usou para representar números ou valores desconhecidos. Generalizamos a ideia de quanto a gente iria pagar pelos 3 litros de leite, né? Assim, 3 vezes X. Me diga o valor do preço do litro de leite, e aí eu faço 3 vezes esse valor e descubro quanto eu iria pagar. Tá certo? Então, essa é a definição de expressão algébrica. Vamos para frente. Além das expressões algébricas, é importante definir o que é a variável. Tá certo? Naquele exemplo que a gente estava trabalhando agora há pouco, do litro de leite, a gente chegou à conclusão que iria pagar 3x, porque a gente não sabia quanto era o valor do litro de leite. Aí a gente fez alguns testes aqui junto com vocês. Colocamos o preço do litro de leite a R$2, aí ficou 3 vezes 2, que dava 6. Colocamos a R$2,50, não foi, Yuri? 3 vezes 2,50 dá 7,50. E supomos também que ele fosse R$3. 3 vezes 3, 9. Daria R$9. Quem é que está mudando? Qual valor a gente está mudando? O valor de X, concordam? A gente está substituindo o valor de X. A gente está supondo que ele fosse... Supondo que o preço do litro custasse R$2, depois supôs que ele custava 2,50 e depois 3. Quem está fazendo as mudanças dos valores é o valor de X. É X que está mudando o valor e o 3 continua sempre fixo ali. Aquela constante continua sempre fixa. Então, a gente vai mudando o valor de X. Então, X vai variando dependendo do preço de litro de leite, né? X vai variando. Como é o X que varia, a gente chama ele de variável. Então, uma variável é essa letrinha que pode mudar os valores, tá certo? Então, variáveis são letras que representam números ou valores desconhecidos em uma expressão algébrica. Essa letrinha para a gente representa uma variável, uma vez que ela pode mudar seus valores, tá certo? E aqui a gente tem alguns exemplos para a gente escrever a expressão algébrica que representa corretamente o que está no texto. Por exemplo, o triplo de um número. O triplo de um número, a gente já sabe, é 3 vezes x. Foi o caso que a gente estava trabalhando agora. Agora, se eu quiser a terça parte de um número, que expressão algébrica representa a terça parte de um número aí? X sobre 3. X sobre 3. José Paulo falou o que aí? Que foi até diferente, eu acho. 1/3 de 1/3 vezes uma letra, não foi isso? X. Vezes x, ok. Eu vou trocar o x por outra letra para mostrar que a gente não precisa estar usando somente o x. A gente pode usar qualquer letra que a gente desejar, tá certo? Então, pode usar o h, por exemplo. Então, a terça parte de um número você pode escrever como sendo h dividido por 3. Aí eu vou pensar que é a altura dividido por 3. Tá bom. A h é uma letra muito famosa para altura, né? Eu vou trocar pelo y. H tem letras que ganham uma forma por ter uma característica. Por exemplo, H parece ser sempre a altura, né? A gente está acostumado com base vezes altura, onde a gente escreve a altura com H, né? Nas expressões matemáticas do inglês, né? Eu não trocar as letras, eu sempre uso X e Y. X e Y? É. Isso. X e Y. Eu vou botar o Y aqui. A terça parte de um número, Y sobre 3. A soma de um número com o seu quadrado. A soma de um número com o seu quadrado. Como é que fica essa expressão? A soma de um número com o seu quadrado. X mais x ao quadrado. X mais x ao quadrado. Perfeito. X mais x ao quadrado. Vou trocar por outra variável, mas a resposta está corretíssima, tá? Só vou deixar variáveis diferentes para mostrar que a gente tem essa liberdade. Vou usar W ou Z aí. O que é que vocês preferem? Z. Z. Z mais Z ao quadrado. Tá certo? Pode ser um Z assim? E o sequinho.
Z mais Z ao quadrado, a soma de um número com o seu quadrado. Então, a gente já sabe escrever aí algumas expressões algébricas, tá certo?